Boa noite. Já vou fixando o comentário aqui. Plasma 5D. Que será que é esse negócio de plasma 5D, gente? Vai, comentário. Calma aí, gente. Eu vou só fixar o comentário aqui. Aê, ó. Tá aí. Plasma 5D. Hoje, com uma convidada especial. Boa noite, boa noite, boa noite, Glauco. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Amanda. Meu amor, um beijo. Olha só, nós estamos aqui reunidos nessa noite, nossa primeira live no horário nobre, tá? Eu estou até aqui, ó, trabalhada no Pretinho Básico, porque eu vou receber uma convidada hoje, gente. Nossa, ela é uma musa. A gente fala que ela é a musa plasmática. A Lilian, tá? Lilian Scarpan. Diva, você que é diva. Então, procede da mesma forma, tá? Essa semana a gente não fez a nossa live de terça, porque a gente ia fazer essa live especial aqui no nosso horário nobre. Então, a nossa convidada de honra, ela já está aqui, já solicitou para entrar, tá? Então, assim, ó, no final da live vai ter uma surpresa. Então, fiquem até o final para ver que surpresa vai ser essa, tá? E como sempre, o que mudou aqui é só que a gente tem uma convidada especial, porque os esquemas são mais ou menos os mesmos, tá, gente? A gente não vai deixar a live disponível no IGTV, mas nós vamos salvar, viu? Bel Coelho, lá de Portugal. A gente vai salvar a live e depois vocês solicitem pra gente por direct, que a gente envia para vocês. Vou chamar aqui a nossa querida esclarecer tudo que vocês querem saber sobre plasma. Só esperando a Lilian. Chegou! Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Nossa, eu mereço um filtrinho hoje, hein? Eu mereci também, ó. Coloquei um filtrinho básico, Nossa, hoje eu tá? mereço um filtrinho. Acabei de chegar da clínica, pessoal. Então, eu Fiz quase que não deu laser tempo também, eu hoje. tava toda descabelada. Que o sinal, E não aí, sei Li, muito cansada? se eu tô cortando aí pra vocês. Não, tá só um pouco chuviscada a imagem, sabe? Mas a voz tá ótima. E você está É, que a linda, mesmo impressão. cansada, tá? Não tem problema. Ah, acabei de chegar. Ó, Aí você já pessoal, sabe, né? vão mandando as dúvidas pra gente. Se quiserem mandar aqui, ó, ali embaixo, né, na interrogação, pode mandar. Manda no aviãozinho, manda live aí pras amigas que dá tempo. Tá me ouvindo Isso. bem? É, então, sabe assim quando tá picotando a voz? A minha também? É, a sua voz tá picotando pra mim. Vocês que estão aí, como que tá a nossa voz aí pra vocês? Como que tá, pessoal? Dá um Tá tudo bem? feedback aí pra nós. Passa Boa esse noite. feedback. Veja, fala pra gente por gentileza se a nossa voz tá boa, tá cortando, tá fluindo. Que às vezes se a imagem não ficar muito boa, mas a voz estiver boa, tá normal. Tem uma que falou, a Laís Esse- aqui falou que tá normal, o Guigo falou que tá ótimo. Melhorou ali? Tá. Bom, se pra vocês aí tá ótimo, pra mim tranquilo. Então vamos. Eu tô. Tá A bem gente vai picotando. Eu vou fazer o seguinte: eu vou sair e sair e entra vou de entrar novo. de novo, Tá, porque eu vou trocar o aparelho de celular, tá? beleza. Então vai, ó. Enquanto a nossa convidada especialíssima, Lilian, vai só resolver esse probleminha. A gente tem toda a tecnologia na mão e virou refém dela, né? Vocês perceberam isso? Então a Lilian vai voltar já já. Isso, enquanto ela não volta, a gente vai anotando, tá?
Olha, enquanto isso, Alexandre, eu já vou responder para você. Essa eu consigo responder, tá? O Igiaplasma, ele é um jato de plasma, tá? Não é eletrocautério, não. Ele é jato de plasma mesmo. Então, a gente vai ver hoje aqui durante a nossa live as principais diferenças do jato de plasma para outras técnicas e as principais diferenças com outros equipamentos também, tá? Mas o eletrocautério, a gente costuma comparar ele com o eletrocautério, né? O jato de plasma. E a gente vê muito isso, que geralmente até as técnicas elas são parecidas e talvez isso confunda um pouco. Mas toda a física da geração do plasma, o funcionamento, as técnicas que são possíveis de ser realizadas, elas são totalmente diferentes do eletrocautério. E muitas vezes acaba confundindo por isso, porque eles têm indicações parecidas, né? Às vezes as técnicas também se assemelham muito, o fato da gente pontuar o tecido com aquela queimadinha, né? Fica parecido, o tecido fica com aspecto de queimado, com aspecto de carbonizado, mas a gente vai ver que no plasma a gente não tem isso, não temos necrose, a gente não tem um processo inflamatório muito alto, tá? Claro, tudo vai depender da dose, mas os efeitos eles são bem diferentes. Ó, a Lilian tá voltando aqui, eu vou colocar a Lilian novamente aqui no nosso vídeo. Sim, Alexandre, é isso mesmo. Os aparelhos importados são realmente têm um preço mais elevado. E o Diaplasma, ó, ela até ficou mais iluminada agora. É, eu troquei o aparelho. Ai, tá vendo? Seu som também tá melhor. Eu troquei o Tá celular. Eu ótimo. tava no iPhone e agora tô no Samsung. Ah, agora sim. Ah, eu tô no Samsung aqui também, deve ser isso. Deu tipo um Eu match aqui. te desconectou. E aí, Bom, eu dona não sei o que Lilian? você estava falando antes, mas Eu você tava está muito respondendo uma dúvida chiquetosa. aqui. Então eu falei que hoje nós Vo- estamos ao vivo no horário nobre, então eu dei tá vendo, ó? Coloquei uns brilhos, tá? Coloquei o esmalte e o batom meio tons de plasma pra gente falar, e um pretinho É. básico, que é do horário nobre. Ai, hoje eu tô básica, Lilian, porque eu vim direto eu da vou te clínica, estou contar. super básica. Não, você tá linda. Eu vou te contar uma novidade que você acho que não sabe. Você é a nossa primeira convidada para a live. Acredita? Olha, Até acredito. então, a KLD começou uma temporada de lives, e aí nós fizemos só a gente mesmo, fiz eu a maioria, né? Tanto que só falei, gente, precisa trocar um pouco, só tem eu lá. Tem eu, daí tem a Flávia, que é uma físio nova que está trabalhando com a gente, fez uma live comigo, mas de convidada mesmo, plasmática, musa, assim, você foi a primeira, tá? Então, olha que Ah, mas é estreia porque incrível. você é a cara da KLD, então tem que ser você, Ai, gente, entendeu? que chique falar que eu sou a cara É, da KLD, né? Ó, vou ficar me achando aqui. sim, sim, tem que ser você. E eu fico super lisonjeada com esse convite, né, para poder mostrar esse trabalho que eu faço, que eu considero um trabalho lindo, né, é um Muito lindo. trabalho no qual eu venho desenvolvendo aí há um bom tempo, né, uma longa caminhada desde 2014 até agora, trabalhando com as técnicas de figuração. E quando eu conheci o Ijaplasma e que eu recebi aquela caixa e que eu comecei a utilizar aquele equipamento, para mim mudou completamente toda a visão que eu tinha de figuração, a forma com a qual eu trabalhava. E eu tenho que falar isso, eu tenho que expor isso, que já é uma coisa que eu faço, né? Que eu faço, sempre falo. E eu tô fazendo aquela maratona de 21 Sim. episódios, né? E todo dia eu tô abordando um assunto diferente, justamente para que as pessoas entendam a diferença que é quando a gente trabalha com o plasma e quando a gente trabalha com técnicas de carbonização, né? E é legal a gente fazer uma live como essa aqui, porque eu vi que você postou um negócio muito legal hoje, que depois eu vou repostar e vou copiar, né? Pode Que copiar, é é verdade. aquele estudo da comparação do plasma com o resurfacing, que é uma coisa que eu falo já há praticamente 2 anos,
né? É um assunto que eu já abordo há um tempo, e quando a gente dá a cara nas redes sociais e nos congressos e nas palestras e que a gente fala sobre o tema, muitas pessoas, elas não acreditam naquilo que a gente está falando. Mas eu falo com propriedade, e eu já estou falando isso de cara aqui agora, porque eu falo porque eu tenho experiência clínica. É o meu dia a dia, é o que eu faço. Eu atendo pacientes, né? Eu tenho 2 clínicas. Além das minhas pacientes, eu tenho as pacientes que são as pacientes modelo, que eu desenvolvo os estudos de caso, que a gente faz o piloto. Então, tudo que eu falo é baseado em evidência clínica real. Sim, com certeza. E isso é muito rico, é muito bom, porque tem que ter uma união dos dois, né? Tem que ter, é óbvio, as evidências científicas, porque elas vão garantir para gente mais segurança, né? E às vezes Uhum, é um norte para saber de onde a gente começa quando a tecnologia é nova. Mas a experiência de quem está ali no dia a dia, né? Você vai pegar vários tipos de pele, vários casos, várias intercorrências que você vai saber de onde veio, se é intercorrência mesmo, se é o paciente que passou um creminho ali, escondido da gente, se não foi isso que a gente mandou, se tomou sol, né? Então, assim, essa vivência a gente pode ter, qualquer um que tem clínica pode ter. Mas quem tem uma clínica voltada para o nicho, né, que a gente fala, você tem algumas especialidades dentro da sua clínica, então você acaba focando mais naquilo. Desde uhum. 2004, eu falei outro dia que você faz, né? Viajei, tá, gente? Corrigindo agora, vamos estar errada. 2014. 2000, mesmo assim, desde 2014, em São 2014, 6 anos. ninguém falava sobre essa técnica, né? Nem Ninguém nem sobre, fazia ainda. nem sobre eletrocautério, acho, né? Nem as canetas China, que são ilegais, não acho que Não tinha tinha, né? ainda, não tinha ainda, não tinha ainda. E aí, é isso aí que surge, né? Porque como eu já falava dessa técnica, eu já trabalhava, e quando eu falo isso, as pessoas falam, ah, mas nem tinha. Ah, mas por que ela tá aumentando? Gente, ó, eu faço as minhas viagens para fora, eu visito os congressos internacionais, então eu sei o que acontece lá fora, né? A gente sabe que em alguns países está bem à frente do nosso nessa questão, até porque aqui tudo é muito complicado, né, Bianca? Você sabe dessa É. questão de liberação, de Inmetro, de Anvisa, de estudo. Fora do país, tem país que nem precisa desse tipo de passar por todo esse. Então, tem uma evolução Sim. de tecnologia adiante, né? E eu conheci o equipamento em 2014 no Congresso de Medicina Estética em Buenos Aires. Né? Então, foi a primeira vez que eu tive o contato com esse tipo de equipamento, né? Me apaixonei e como eu sabia que era uma técnica que aqui não tinha, e eu tenho esse negócio muito comigo da curiosidade, de saber como funciona, né? Eu trouxe esse equipamento para cá, né? E comecei a desenvolver os meus primeiros protocolos, né? E a partir daí a gente foi lapidando a técnica. E quando a gente chega ao nível que a gente está hoje, com o equipamento que a gente tem no mercado, com o conhecimento que a gente tem, clínico, de pele, de realização de técnica, que quando eu falo isso, eu falo da habilidade manual, e aí a gente tem um conjunto que soma. Acabei desenvolvendo essa técnica que eu chamo de 5D, e que casa com aquele post que você fez, que eu sempre abordo e que eu sempre falo, que a técnica 5D é uma técnica que imita um resurfacing fracionado. Então, Porém, gente, olha que tudo. O resurfacing, né? É isso. É você fazer é, uma superfície, traduzindo ao pé da letra, não é? Resurfacing é uhum, ressuperficializar. Então, você vai remover um tecido para que um novo venha. Então, como uhum, a gente não imagina fazer uma técnica de resurfacing em volta da lesão? Nós temos que fazer uma técnica de resurfacing em cima da lesão. Então, esse é o principal diferencial do jato para os queimadores elétricos.
Porque o queimador Era você isso que eu vai ia falar. fazer uma lesão ao lado para fazer uma intenção de puxar, de tracionar aquela cicatriz. Você faz um machucado intencional para que o tecido em volta se beneficie daquele calor, né? Daquela profusão térmica ali que tem do lado. No resurfacing, não. E as doses também são outras, né? E até porque essas outras técnicas que utiliza a carbonização para isso, né? Porque a gente sabe que o carbono ele tem um íon diferente de eletricidade, né? Sim, ele Quanto maior o absorve carbono, altamente energia, né? quanto maior o carbono, maior a eletricidade, maior a lesão, maior a profundidade. E aí também são dois princípios completamente diferentes, porque daí quando eu trabalho com esse tipo de lesão, eu falo assim que eu vou trabalhar, vou pensar num pós-procedimento cuidando de uma queimadura, certo? E aí quando você lesiona com uma técnica como essa, você lesiona, por exemplo, em cima do local onde precisa, vou dar um exemplo para vocês. Em cima de uma linha, em cima de uma marca de expressão com esse tipo de equipamento, você vai deixar essa marca cada vez mais profunda. E aí, lá em 2000 entre 2017 e 2018, quando a técnica começou a surgir, eu atendia muitos aventureiros da técnica que faziam esse tipo de lesão e depois me procurava porque já sabia que eu já trabalhava com a técnica. E aí o que que acontecia nessas linhas? Cada vez mais profundas e além dessa profundidade, a gente tinha ali uma hiperpigmentação pós-inflamatória. E aí, quando eu trabalho com o jato de plasma, que trabalha com um princípio físico, um mecanismo de ação completamente diferente, a gente vai trabalhar com pós-procedimento de outro tipo de lesão. Então, a gente pode trabalhar de uma outra forma e eu posso trabalhar dentro e fora do local. E aí eu vou ter o resultado por dois fatores. Eu vou ter um resultado pelo primeiro fator, que é através da zona de lesão, onde eu vou lesionar o tecido mais superficial, que é a epiderme, e aí quando eu lesiono, o que, que vai acontecer? Ela vai embora, ela caiu e vai vir uma pele nova. E Exato. vou ter mais uma segunda etapa, que é a zona de modificação térmica, que é quando eu tenho o aquecimento ali do local e eu estimulo uma síntese de colágeno, que é o que o outro modelo de equipamento não faz. Então, não é a mesma coisa. Eu não posso vender um procedimento realizado com esse tipo de equipamento, que são considerados os bisturis elétricos, como jato de plasma, porque não é plasma. Ele não tem o quarto estado da matéria ali, né? Ele não é plasma, ele não Isso é tem gás importante a gente ionizado. falar. O arco elétrico é uma coisa e o jato de plasma é outra, né? Não tem a frase que fala, né? Nem tudo que reluz é ouro. Então, é a mesma coisa. Não é porque tem uma fagulha luminosa ali que está gerando plasma. Ele até conseguiria gerar por um momento, né? Ele consegue gerar uma Uhum. ionização parcial do ar. Mas ionização parcial do ar não gera plasma. Só gera plasma se a gente tiver a ionização completa e constante. O arco elétrico ele até diminui de tamanho para dar lugar àquele fluxo plasmático ali Uhum. roxinho ou até meio alaranjado que a gente vê quando Que é ele um gás entra no aparelho. ionizado. Gente, se eu tenho a presença de um gás ionizado ali, ele está em um estado gasoso energizado, e eu tenho o oxigênio atmosférico que está ali presente no ambiente, eu vou ter a produção de ozônio. Sim. E aí você esquece que a gente ainda tem mais os benefícios do ozônio. E aí eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Você que está entrando aí agora, tem esse aviãozinho aqui, convida uma amiga sua que precisa assistir isso. Aquela sua amiga, sabe, que bate boca com você, que fala que não é, que é, que não é, que é, que não é. Manda para ela. Isso mesmo. Chama ela para assistir, chama ela para assistir e depois você fala assim para ela, eu não te avisei? Chama a sua amiga. Boa noite, Rocio. A Rocio está assistindo a gente. Ela é lá do Equador, é uma amiga muito querida nossa. Ela tem uma distribuidora lá no Equador. Vai, Rocio, vamos levar a Lilian lá para o Equador, lá para Miami, que tem também uma outra irmã. Eles são os irmãos empreendedores, sabe? Essa família.
E aí tem lá em Miami loja também. Vamos levar lá para Miami, Rocio. Vamos que a Vamos gente embora. tá com saudade de viajar. É, vamos levar a Lilian lá para falar dessas novidades. Olha que interessante, você que está aí assistindo a gente, né, desde o começo, viu que a Lilian falou várias coisas interessantes, várias coisas novas, né? Até agora vai vir muito mais ainda, né? Mas tem várias coisas novas. A questão da ruga, né, da profundidade da lesão. Então, assim, não é a técnica que está ligada à hiperpigmentação pós-inflamatória, nem uma hipercromia que vai ficar ali, nem a transitória, talvez. E sim, está ligada à profundidade que a lesão é feita, né? Ela fulgurou até quanto? Com quanto de dose? Porque com jato você também pode ter. Apesar de não ter muito descrito na literatura a hiperpigmentação, você vai gostar desse artigo que eu achei. Eu não li tudo ainda, sabia? Todos, mas vou te mandar todos que eu achei. Ele fala Pode até mandar. sobre uma hiperpigmentação pós-inflamatória em pele asiática. E aí foi feito plasma em cima dessa lesão para resurfacing, para a lesão ir embora, Uhum. né? Como se fosse um peeling. E eles tiveram 100% lá de sucesso no artigo. É um N meio pequeno, assim, acho que devia ter uns 40 pacientes que eles atenderam, mas já tá bom, né? Todos tiveram sucesso, Sim. nenhum teve Quare- hiperpigmentação. Então, assim, super legal, né? Vou dar uma dica. Eu vou dar uma. Ó, anota essa dica. Anota essa dica aí. Essa dica é para você que quer trabalhar com esse tipo de técnica e não correr risco, tá? Porque é uma frase que eu sempre falo: o menos é sempre mais. Aí você vai pensar o seguinte, tá? Quanto maior a intensidade, maior é o diâmetro da área da lesão, certo? E aí É. tem mais uma outra coisa. Quanto maior o tempo você ficar fulgurando ali no local, quanto maior o tempo da fulguração, maior é a profundidade. E aí, se eu quero trabalhar pensando que eu não quero uma agressão muito grande, que eu quero trabalhar dentro de uma janela de segurança com o meu paciente, eu tenho que pensar o quê? Intensidade menor, área, diâmetro de lesão menor, tempo menor, profundidade menor. Aí, quando você visualiza lá o meu vídeo, que eu posto a minha bléfaro, que eu posto a técnica 5D, que eu posto os procedimentos, aí a pessoa fala assim, nossa, mas a sua mão é muito rápida. Por isso que eu sou apaixonada pelo modo pulsado do Igiaplasma, porque ele faz isso para mim. Primeira coisa, ele Só faz faz isso para isso, mim. né? Ele vai Só faz isso. tracionando. E aí ele deixa eu trabalhar com segurança e não depende da minha habilidade manual. Então, eu posso ser aquele profissional que não desenvolveu coordenação motora fina na infância, porque o equipamento vai fazer isso para mim. E o meu risco de hiperpigmentação pós-inflamatória, ele reduz drasticamente. Então, se eu quero trabalhar pensando num resultado final, um prognóstico sensacional, e eu quero resultado de qualidade, a tabelinha é essa. Quanto maior a intensidade, maior a área da lesão, e quanto maior o tempo, Olha, maior gente, tem que também essa anotar essa dica, profundidade. hein? Essa dica Essa tem que dica, anotar. essa dica vocês têm que anotar. Anota, coloca num post-it e cola no teu equipamento, tá? Cola no seu equipamento isso, para você nunca mais esquecer. E aí, toda vez que. Sabe que as minhas alunas de jato de plasma, elas falam assim, né? Até essa semana, uma aluna, a gente estava fechando o módulo, e é engraçado porque, assim, todo curso que eu dou, eu não. Se o curso vai ter 2 módulos, você pode esperar que vai ter 3, porque eu sempre acabo dando matéria a mais. E aí, a gente fez um último módulo, né? Porque ficou faltando um tanto de matéria ali ainda, porque o meu curso ele é ao vivo, ele é online, não é gravado ainda, né? E aí elas falaram assim, Lilian, sabe o que é engraçado? Que a gente tá lá com o equipamento ligado e a gente tá ouvindo a sua voz falando dentro da nossa cabeça. Tá vendo? Mas é verdade, né?
Tá vendo? Uma boa professora, você fixa, né? É pra É que, fixar, pra gente, a nunca mais Lilian é esquecer. uma profissional que tem muita verdade no que ela faz. Então, isso faz muito sucesso, né? Quando o profissional ele é de verdade, ele se esforça realmente para entregar o melhor, ela gosta de ensinar, ela gosta de atender, então a gente vê que é uma coisa que você faz com muito amor, né? Quando a gente põe amor, a gente põe a nossa melhor energia e aquilo flui, né? Como que Comigo eu vou foi ensinar assim, aquilo que eu não faço, não é? Não é tem como eu ensinar aquilo lógico. que eu não faço. E também Ler não o que que dura, né? é, Não ler dura. três. Não, Bianca, fala pra mim, pegar três, quatro artigos, ler, montar uma aula e não dá, isso não é pra mim. Ó, a Eliane estava na turma, a Sheila que tá aqui também estava na turma, elas sabem disso. A quantidade de vezes que eu repito uma mesma coisa para isso ficar gravado na cabeça de vocês, porque Sim, é uma coisa que eu sempre falo. Aprendeu comigo? Tem que ser profissional 100%, tem que ser só prognóstico lindo, eu não quero intercorrência, eu quero só resultado bacana. E aí, por isso que quando você aprende o mecanismo de ação do seu equipamento, o princípio físico de como ele funciona, o tipo de lesão que ele promove, fica fácil de montar um protocolo. Eu não preciso sim. passar para você uma receita de bolo. A Ah, Amanda Mandinha também, ó. também. Amandinha! Gente, Lilian, a Amanda tá arrasando nos resultados de plasma. Ela me mandou Olha um lá, ó. depois, um imediatamente Lembro da depois. Lilian todos os dias. Ah Olha lá. ali. Ela me mandou uma foto de uma foto que ela tirou logo depois da lesão, sabe? 24 horas da sessão. Que lesão bonita que ela fez Manda que eu aqui. quero ver, já fico Aí eu curiosa. falei, nossa, quero postar agora, né, essa foto sua. Daí ela escreveu assim, técnica da Lilian, meu bem. Aí eu falei, tá vendo? Olha, essa coisa da Tá Lilian vendo? pega. Porque agora eu só Ah, faço como você faz, Lilian. Eu só tenho usado também em modo fracionado. E quando eu vou fazer demonstração, eu vou mostrar. Essa semana eu tive lá numa faculdade em São Paulo, é uma eu vi. pós-graduação, de medicina estética. Eles ficaram apaixonados, porque a médica, é difícil isso, hein? Médico que gosta de eletro. Ela adora eletro, ela que aplica as coisas na clínica dela. Aí ela falou assim: ah, não, esse aparelho com essa técnica de pontinho eu já conheço, eletrocautério. Não, eletrocautério a gente não tem interesse, a gente quer o plasma. Aí eu falei: não, pera, calma, doutora, isso aí Peraí. é a técnica de aplicação, né? Existem as técnicas pontuais, mas inclusive a técnica pontual no jato de plasma, qual dá para fazer. Então, né, ela pode, mesmo sendo uma técnica pontual, conseguir entregar ela. Não tá 100%, tá meio embaçada, mas tá aparecendo. Mas a minha voz tá ouvindo normal? Vocês estão ouvindo normal? Agora a voz ficou bem boa, É, porque a voz deve estava ter sido a cortando. minha aqui. Deve ter sido a minha que Isso. travou aqui. Ai, ó, calma aí, tá, senhor da internet? Já vai, só Tenham falta meia horinha, paciência. Ó, paciência. gente, aprendam uma coisa. Quando a live que você está assistindo começar a travar, clica no coraçãozinho. É, Clica gente, no vamos dando uns coraçãozinho. coraçõezinhos aí pra gente, que isso é Dá um ótimo, voto de né? confiança, clica no coraçãozinho. É, mas isso é verdade, eu tava vendo, né, sobre isso. O Instagram, ele, a não Ele dá sei se ele. prioridade. Isso, ele dá prioridade, é isso mesmo, para quem tá dando coração. Ele Então, dá, ó, gente, ele dá prioridade para quem manda o coração, para a interação de vocês, os comentários que vocês enviam. Então, quanto a maior interação que tem entre quem está assistindo com a pessoa que está mostrando o conteúdo, o algoritmo ele dá prioridade, tá? Porque a gente sabe que esse horário das 8 horas agora é um horário que tem muita live, daí a gente fica muita competindo com um gente, montão de né? gente, tá? Mas E nem a lembro nossa mais tá onde a muito gente mais parou. legal. Então, por favor, vamos dando coração, Fiquem né? aqui. Isso. Obrigada, viu, Alexandre? O Alexandre tá aí dando um feedback pra gente toda hora, tá interagindo, viu? É, Obrigada, parabéns. foi ótimo. Foi Depois a ótimo. gente corta essas partes, tá? Que agora ele transforma num vídeo, né? Então, agora depois a gente corta, a gente dá uma. Ah lá,
Chegou uma pergunta para E Lilian. Lilian, melhora queloide com plasma? já tratei queloide e cicatriz hipertrófica, tá? Vamos lembrar que queloide e cicatriz hipertrófica não é a mesma coisa, né? Como já dizia, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. A gente consegue uma melhora bem bacana. Você tem que conhecer o histórico, a pele do seu paciente, tá? Dá para trabalhar com potências mais de média a baixa. E o que, que a gente vai trabalhar ali naquela região? A gente vai trabalhar com várias sessões. Então não é assim, vou tirar o queloide tudo em uma sessão, vou. Não. Serão várias sessões e a cada sessão você vai trabalhando, diminuindo esse queloide, né? Você vai fulgurando por cima e vai diminuindo até você chegar numa camada mais baixa, mais ou menos na altura da pele do seu paciente. Dá para trabalhar, eu já fiz bastante cicatriz hipertrófica, queloide, cicatriz de cesárea, que às vezes tem um pouquinho Ah, de que legal. hipertrofia ali. Dá para trabalhar, dá para fazer um trabalho bem legal. Então, olha lá, tem como fazer. Coisa que a gente Tem. já não conseguiria fazer com outra técnica mais agressiva, né? Ou com uma área maior de calor, por exemplo, radiofrequência. A gente tem que tomar cuidado quando vai colocar próximo, né, de regiões com E queloide ou até aí, mesmo cicatriz. é que como aqui eu não consigo compartilhar a imagem para vocês, eu tive um caso, né, um estudo de um caso, onde a pessoa tinha uma tatuagem, ela foi remover a tatuagem com laser e a lesão promoveu uma cicatriz hipertrófica, né? E aí, inclusive isso aconteceu, esse estudo, ele aconteceu em um curso, né? Um curso que eu fui fazer como aluna, né? E ali, trabalhando com equipamento, a hora que eu bati o olho, eu já sabia o que eu tinha que fazer, porque eu já trabalhava com a técnica, né? Mas como o pessoal não trabalhava, o que, que aconteceu? Onde foi feito ali, sem conhecer a técnica, foi fazendo os pontos tudo em cima do outro, não respeitou a área da lesão. A hora que chegou no finalzinho que sobrou para mim lá, eu fiz a minha técnica naquela parte ali, e depois, quando a pessoa deu o feedback de como cicatrizou, de como ficou, qual que foi o feedback que eu tive ali? Que no local onde eu realizei o procedimento, né, onde eu realizei o procedimento pensando na técnica 5D, eu tive uma melhora todinha do aspecto daquela região, clareou, modificou, ainda tinha um pouquinho de pigmento, esse pigmento ele melhorou, tá? Ele ainda teve mais ele clareou mais um pouco, e onde foi realizada a técnica do outro jeito, piorou. A gente teve uma piora na Olha, qualidade daquela cicatriz, tá? A cicatriz ela ficou mais vermelha e ela aumentou de tamanho mais do que ela estava. Então, dá para trabalhar? Dá, mas você tem que conhecer a técnica certa de como realizar essa técnica nesse tipo de tecido, porque é um tecido que já foi lesionado. Então, a lesão que você vai promover, a injúria que você vai fazer ali, ela tem que ser uma injúria controlada, ela tem que ter um espaço entre os pontos, um espaço ideal, né? Para você para não ter conseguir calor, ter. né? Principalmente para não aquecer Uhum. muito, né? Não ativar muito essa inflamação. Eu não lembro se eu E falei aí, para você, Lilian, do professor Rodrigo. Ele fez um. Lembra se na outra live a gente comentou sobre isso? acho que a Que gente ele fez um falou. estudo, né? Falando sobre o plasma. Ele teve que. Ele tinha que fazer mesmo, apresentar um estudo, e ele escolheu o Geoplasma exatamente porque ele acreditava no baixo processo inflamatório que é gerado no plasma. E isso no modo contínuo mesmo, né? Independente do modo, no contínuo fica até mais intenso, mas mesmo assim, o processo inflamatório que ele observou lá no estudo histológico foi muito baixo. Então, ele usou marcador de necrose, ele usou marcador de elastina também. Elastina não tem, não pegou marcador, talvez teria que fazer um novo estudo ou pesquisar de uma outra forma, mas tudo leva a entender que não teve, porque fibroblasto teve bastante proliferação.
E o processo Uhum. inflamatório também, os marcadores de processo inflamatório foram todos baixos. Então, isso vai muito de encontro com o que você falou agora, né? Ó, na prática, você está vendo uma coisa que ele descobriu lá no estudo científico, né? Ele Uhum. também é um professor que tem prática clínica, que já teve clínica por anos, e ele tem mais esse perfil pesquisador. Então, é legal combinar as duas coisas. Mas quando vem uma pessoa como você, com uma prática clínica imensa, né? Uma pessoa atuando ali e podendo dar essa informação, isso é muito interessante, isso é muito rico, A né? casa, né? Casa o teórico com o prático, né? De Sim. casa os Quem tem que dois. fazer isso, né? Sempre. Sempre. E, inclusive, esse é um dos pontos, assim, onde quando eu vou estudar algo que eu vou fazer ou que eu vou realizar, eu sempre procuro um embasamento naquilo que eu vou fazer. E aí, quando eu comecei a desenvolver essa técnica, que é a técnica 5D, né, eu tinha que ter um embasamento de algo, aí fui estudar e fui começar a pesquisar, porque como já era um modo de aplicação que eu já realizava, e dava certo, eu queria entender o porquê que dava certo, né? Claro, Só eu claro. achar é uma coisa, eu achar é uma coisa, né? Não posso falar através de um achismo, eu achar é uma coisa, mas eu tenho que. Onde que está essa evidência? O porquê que isso acontece? E a partir daí, só tinha um tipo de embasamento, um lugar que eu achava. Porque até então, Bianca, a gente não tinha nada de evidência científica com plasma. Não Né, não tinha, tinha. não tinha. É tudo muito novo. E aí Tem eu um fui monte de me. artigo, né? Tanto que eu falo para as pessoas hoje. Tem um monte de artigo, mas é de aparelho que corta chapa de alumínio, é de aparelho que faz Uhum, higienização de caixa de pizza. Então, nós não queremos uhum, esse tipo de artigo, né? Então, agora tem o PSR, né? Que é o que é, você mais faz, eu acho, né? Com ele, que é Plasma Skin Rejuvenation, Regeneration lá, né? é. É, Gente, olha só, se ele higieniza, ele desinfeta a caixa de pizza, é porque toda vez que eu tenho formação de plasma, eu tenho formação de ozônio. ozônio. E daí também a gente tem mais esse benefício do equipamento. Eu sempre friso isso. Você falou da caixa de pizza, eu já lembrei disso, eu tenho que falar agora, senão depois eu vou. E aí, eu comecei a pensar assim: tá, laser de CO2 fracionado. O que o laser de CO2 fracionado ele faz? Ele faz uma lesão fracionada, ele fraciona. Ele faz vários pontinhos separados ali, mas o porquê que ele faz esse pontinho separado? Não é? Já que ele vai lesionar, ele não podia pegar e lesionar tudo de uma vez? Tá, jogar de uma vez? Não. Ele fraciona. Mas o porquê que ele faz isso? Porque quando ele lesiona aquele tecido, e ele lesiona e deixa um pedaço de célula intacta, ele lesiona e deixa um pedaço de célula intacta. Exatamente. Quando ele faz isso, ele, nesse lugar onde ficou intacto, é como se fosse um reservatório de água, um reservatório de nutrientes. E aí o que que acontece? Todos os sintomas do ciclo, da injúria que aconteceu ali, que é do processo inflamatório, ele vai acontecer de uma forma mais branda. Então, dor, calor, rubor e edema vai ser menor. E uma outra coisa, a lesão que sofreu ali, ela vai se reparar, a reparação tecidual vai ser muito mais rápida. Por quê? Porque eu trabalhei assim, zonas lesionadas, zonas intactas, zonas lesionadas e zonas intactas. Aí eu vou falar mais uma coisa para vocês. E ontem uma aluna fez uma pergunta, eu até estava com uma máscara, eu usei uma máscara de exemplo. É, o que que acontece se a gente trabalhar assim? Eu sou uma área intacta, aqui eu tenho uma área lesionada e aqui eu tenho uma outra pessoa que está com uma área de intacta. O que vai acontecer com essa aqui que lesionou? Tchau, adeus, foi embora, bye bye, porque ela vai embora na crosta, certo? Sim, E o que vai acontecer com a gente que ficou aqui? Não vai ficar esse vão aqui. A gente vai se unir. A gente vai se unir. E quando a gente se une, o que acontece com a pele? Eu tenho uma retração.
E é isso que eu faço quando eu faço na blefaroplastia, porque quando eu trabalho com a técnica 5D e eu trabalho pensando no resurfacing fracionado, tentando imitar o laser de CO2 na minha pontuação, nos pontinhos que eu desenho ali com o equipamento, eu vou pensar nessas áreas de reservatório, mas a principal coisa que eu faço ali é pensar nessa retração, porque aí eu vou ter a retração de pele, porque o próprio equipamento já vai produzir, vai auxiliar na produção de colágeno. Aquela pele que estava ali, que é o resurface, aquela pele que lesionou, vai embora na casquinha. Eu vou ter uma formação celular nova ali. Então, como se eu passasse um rastelo, tiro aquela pele, jogo ela fora, ela vai embora. Aí vai vir uma pele nova que tem ali. Só que, além de tudo, o que ficou de reservatório ali que estava intacto, ele vai se unir e ainda vou ter esse efeito de retração. E aí, quando você vê um resultado igual aquele meu, de blefaroplastia, e você fala assim, nossa, isso em uma sessão, essa foto tá mexida, isso é Photoshop, não faz isso, não fica assim. É trabalhar do jeito certo, com o equipamento certo, na hora certa, seguir aquela tabelinha que eu falei para vocês, do quanto maior a intensidade, maior a área da lesão, pensar em deixar essas áreas. É isso, ó, que a Lilian tá E falando. olha aqui, ó, O peixe, eu ó, trouxe. né? Ele é de distribuição gaussiana, que a gente fala. Que ele é bem Uhum. parecido. Ele é luminoso, mas a absorção dele não é por cromóforo do plasma, né? Isso É mesmo. por energia eletromagnética que é absorvida e que daí acontece todo esse processo. Mas a distribuição, a gente tem uma energia luminosa envolvida no plasma. Então a gente tem isso aqui, ó, que é a distribuição gaussiana, que era o problema que tinha no CO2, por isso que eles fracionaram, né? O problema é Uhum. você lesar, igual a Lilian falou no começo, quem não estava no começo, né? Você vai fazer na ruga, por exemplo. Então, você vai aprofundar cada vez mais, você vai ter o elemento carbono, e aí, se você der uma fulgurada com a agulha na pele e tirar, você vai entender isso que a gente está falando aqui. Essa área aqui, ó, da pele, a área do feixe, ela é redonda, certo? Fica assim, ó, né? Fica assim a lesão. Só que aqui no centro, ó, ela vai ficar desse jeito aqui. Ela fica mais concentrada, ela fica mais profunda no centro do que nas Uhum. bordas. Então, isso gera uma lesão irregular. O plasma ainda consegue gerar uma lesão mais regular, assim como o do fracionado, porque ele tem esse controle, né? Ali na hora de fazer a emissão do jato e de emitir a energia. Mas Uma mesmo coisa assim, trata-se desse tipo de distribuição gaussiana, que é não uniforme e mais concentrada, maior no centro do que nas Uma coisa bordas. que é importante frisar, e você tá falando isso e tá vindo assim várias imagens na minha cabeça, né? Que o Ijaplasma, ele tem um diferencial. Gente, eu falo, não é porque eu tô fazendo propaganda, ou é porque eu tô aqui com a Bianca, porque é com a KLD, eu falo que é porque eu gosto, eu falo é porque eu uso, eu falo que é porque onde tá a minha prática clínica é aqui, tá? O plasma que ele produz, ele é muito, eu não sei te falar uma palavra, assim, organizado, ele é, É que sabe quando foge a palavra? ele é controlado, né? Ele é controlado, ele é A tão emissão é controlado controlada, que quando você emite estável. ele sai tão controlado do equipamento que você vai ver a emissão dele reta, É uma emissão estável. estável. E aí, quando você compara com outros equipamentos que a gente tem no mercado de plasma, ele não é um plasma estável, ele sai do equipamento parecendo uma tempestade, parecendo um monte de relâmpago. E quando você vai trabalhar com esse tipo de. Se você quer uma lesão, se você quer uma lesão fina, uma lesão num local específico, bonitinha, não dá para trabalhar com relâmpago todo desorganizado. Essa é a É, palavra, André, estável. estável. Aquele plasma ele sai tão estável dali que você vê. Eu vou fazer até um desenho aqui, já que a Bianca fez o desenho. É, você vai emitir ele vai sair estável. Aí quando você olha nos outros equipamentos, ele vai sair como A se lesão é fosse. uniforme, né? Isso te garante Ele uma vai sair. uniformidade da Isso, lesão. como se fosse um monte de raio no meio de uma tempestade. E aí, a hora que ele lesiona a pele,
ele vai pegar vários locais ali. Isso eu quero trabalhar, por isso que eu sou apaixonada pelaquela ponteira de agulha, de suporte de agulha, porque quando eu trabalho com ela, como ela tem um diâmetro pequeno, a lesão dela do diâmetro vai ser pequeno. Se eu quero fazer um pontinho bem delicado, bem fininho, muito, muito, muito delicado, por exemplo, na mabléfaro, ele é o equipamento ideal. Entendeu? Eu vou trabalhar de uma forma controlada, com segurança. Então, isso é uma forma também que a gente tem de poder comparar o tipo de plasma que é emitido, o tipo de corrente que é emitido ali, o porquê que dá certo, entende? Eu estou falando isso para vocês porque eu recebi uma pergunta, já essa pessoa me mandou essa pergunta essa semana, eu não consegui responder ela. Gente, quando eu não responder a pergunta, vocês enviam de novo. Manda de novo, porque às vezes ela desce, ela fica lá embaixo, ela não sobe mais. Ai, Aí ela gente, é me mandou verdade. hoje de novo, me perguntando qual que é a diferença do Diaplasma para os outros equipamentos. Primeiro porque a gente tem equipamento no mercado que fala que é gerador de plasma, mas ele não gera plasma nenhum. Porque para gerar plasma, eu tenho que ter uma corrente visível, tá? Ela tem que ser visível e ela vai ter uma cor azul arroxeada. Esse é um ponto. O outro ponto é o tipo de lesão. E aí, o que que acontece? Quando eu explico isso para você, você bate o olho no equipamento, você sabe o que que é plasma e o que que não é. Porque tem gente que vende como gerador de plasma puro e não é plasma. Ele vai trabalhar como se fosse um bisturi elétrico. Outra coisa, eletrocautério e eletrocautério não tem que ser comparado com plasma, porque a lesão não é. Apesar deles trabalharem as mesmas disfunções, as mesmas patologias, o princípio físico do mecanismo de ação é Não é completamente igual. diferente. Exato. Não é igual. E aí, por isso que para eu trabalhar com a técnica 5D, quando eu quero imitar um resurfacing fracionado de CO2 e pensar nas zonas de células intactas e nas zonas lesionadas, esse plasma ele tem que sair estável do equipamento. Porque se ele sair igual um doido, parecendo que ele está numa tempestade cheia de relâmpago, eu não vou conseguir pontuar bonitinho do jeito que eu quero. Ele pode ser que vai ser legal, talvez, para fazer uma melanose grande, que não tem problema ali. Mas para fazer uma blefaroplastia, para mim, já não dá certo. Isso eu estou falando, gente, para a técnica que eu faço, para a técnica que eu trabalho. Que A é uma técnica técnica que eu 5D. considero. Lilian, conta um pouquinho mais resumidamente aí a técnica 5D, que a gente está se aproximando do final e nós temos que Ah, dar já? surpresas para elas. Sim, já foi, Já? já foi 51 minutos. Nossa. É, nós Meninas, temos quando pouco vocês tempo. pensam em 5D, eu sei que vocês pensam em 3D, em cinema 3D, não tem nada a ver com isso. Sinto dizer, mas não tem nada a ver com isso. Não é de D de dimensão. Não é D de dimensão, é D de dado. Sabe o 5 do dado? A face do 5 do dado? Dado que a gente joga de jogo de tabuleiro? O Sim, que você tem um, imagina quando você pensa o 5 do dado? tem um pontinho de um lado, né? Dois pontinhos do outro, três, quatro, até cinco. Isso aqui é o Que 5D. legal! E Olha aí, o que é lá! o 5D? O 5D é quando eu vou lesionar, e toda vez que eu vou lesionar, eu penso que eu vou trabalhar os 4 pontos e um no meio. E a partir desses pontos aqui, é onde eu vou lesionar o resto. Então, eu vou ter aqui, 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 e deixa eu fazer aqui. Uau, que legal! Que top! Ó, a Lê Couti tá falando aqui pra gente. Mostra o equipamento. A gente faz uma próxima e mostra o equipamento, tá? Pode, O nos 5D, aguardem. o 5D é para fazer você lembrar que todas as vezes que a gente vai trabalhar no modo pontual e que eu vou pontuar o lugar porque eu quero retração de pele, eu vou pensar em trabalhar com os pontos desorganizados, mas sempre com um ponto no meio. E a gente nunca vai trabalhar. Gente, quando eu digo a gente nunca vai, é quando a gente quer fazer essa técnica que eu trabalho. Tá? E se vocês querem ter um sucesso com a técnica, eu garanto para vocês que essa aqui é a melhor, porque é a técnica que eu mais uso e é a técnica que dá mais resultado. E aí vocês não vão trabalhar com que eu tenho arrepio quando eu vejo isso aqui na internet. Vou desenhar no meu super quadro.
que é assim, com linhas retas. Porque o que vai acontecer? Isso aqui vai cicatrizar, vai ficar essa parte aqui de células intactas, e quando acontece a reparação tecidual ali, o tecido ele pode plissar. Olha lá, E uma gente. outra coisa, se por um acaso você errar a mão e hiperpigmentar, ficar muito tempo figurando lá hiperpigmentar, a pessoa vai ficar com vários desenhos de risco e ainda com o tecido com a pele plissada. Quando você pensa nos 5 pontos do dado, que é trabalhar dessa forma, os pontos de forma desorganizada, é um desorganizado organizado, tá? É um desorganizado organizado. Você pensa no desenho de pixel. O que é um pixel? Você já viu o desenho de pixel? É um monte de bolinha colorida que forma um desenho. E quando eu trabalho pensando no 5D, além de promover essa retração de pele, se acontecer de naquela região sua paciente não cuidar, se naquela região sua paciente pegar um sol, porque a gente sabe que 80% do procedimento depende do seu paciente, 20% sou eu, né? E aí, se por um acaso hiperpigmentar, tá no pixel, camufla a pele. Porque eu vou ter células intactas que não foram lesionadas, que vai continuar da mesma cor, e eu vou ter aquela célula que, se por acaso acontecer, ela camufla. Entende? Então, esse também é um dos pontos Maravilhoso. que eu já fiz a técnica pensando em tudo isso. E uma outra coisa, quando eu trabalho pensando no resurface infracionado, imitando laser de CO2, deixo células intactas, trabalho com células lesionadas, e eu faço esse tipo de trabalho pensando no 5 do dado, todo dor, calor, rubor e edema que vai ter depois que o paciente vai passar por isso, vai ser menor. Então vai ter menos edema. A crosta, ela Sim. vai ter a crosta vai ter um outro aspecto que é aquele curativo plasmático ali, né? Aquela regeneração plasmática da pele, o band-aid natural, né? Ele vai cair A mais gente pula rápido, o uma paciente etapa já, né, ali. Ela já vai direto para a pula. formação de crosta, não tem aquele período de inflamação, de pico, tal, porque o processo inflamatório é baixo, né? E aí, Então, Bianca, peraí, pode falar. deixa eu só falar uma coisa rapidão. E aí eu comecei essa técnica na Bléfaro. E a grande super top que Ah, não, né? Vai travar agora, gente. é a Pronto. técnica de full face. Eu faço o rosto inteiro com a técnica 5D. Maravilhoso, Resultado de gente. plástica. A Lilian, ela realmente é resultado de plástica. Gente, Lilian, Resultado você de é plástica. incrível, incrível. Ó, como nós estamos nos aproximando do fim, eu não quero perder esse vídeo. A gente chegou a hora da surpresa, tá? Mas antes eu só vou avisar vocês que a live não ficará salva lá no IGTV como de costume, tá bom? A live fica salva aqui com a gente na KLD. Então você tem que mandar um direct message, pedir a live que a gente envia, pedir a sua apostila de treinamento que a gente envia também, tá bom? E daí é só esperar acabar, não vai ser agora. Espera acabar a live, vocês vão lá no direct message aqui da KLD e pede. E a Lilian vai falar agora que para quem estava na live, Lilian, que vai ganhar? Primeira coisa que eu vou falar para vocês: daqui 10 dias estarei lançando o curso online, virtual, na plataforma virtual, que você vai poder assistir onde você quiser, quando você quiser, da técnica 5D. Eu quero, viu? Tá? Por favor, me dá Assistir um os acesso. vídeos quantas vezes vocês quiserem, tá? Quantas vezes vocês quiserem. Então, isso é um trabalho que eu já estou fazendo há um tempão e que daqui 10 dias aí a gente vai ter o curso na plataforma. E para você que está aqui, faz um print da live, posta que eu vou sortear uma vaga no curso da técnica 5D, Uau! Posso certo? fazer um print também? Super pode. E se você não, né, se você já tiver o seu Ijaplasma, você vai tirar uma foto sua amanhã com o seu Ijaplasma, tá? Isso Vai mesmo. marcar a KLD e vai me marcar, que daí você vai entrar 2 vezes no sorteio. Uma com a foto da live e Adoro! uma com a foto do Ijaplasma.
Perfeito, gente. É Olha para aí. causar. É para causar. É para causar. Eu quero ver, então, para você que tem o Geoplasma, postando foto, tá? Marca a KLD, marca a Lilian e faz um print da live e posta para concorrer. Quem já tem vai concorrer 2 vezes. Quem não tem vai Duas concorrer uma vezes. vez. Vai E correr uma depois, vez só. né? E depois era só falar que tá no curso da Lilian também que a gente conversa, tá? Questão de valores, tá bom, pessoal? Pode ficar bem Aí, conforme tranquilo. vocês forem postando e for me marcando, eu vou anotar aqui. Essa anotação vai para o sistema de sorteio e a gente vai fazer o sorteio. E aí você vai ter direito a uma Ó, vamos vaga fazer no a curso pose. da técnica Então, vamos 5D. fazer a pose pro print que vai acabar a live, então.